Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje, o nosso entrevistado será o engenheiro mecânico Marcelo Tokars, que é um especialista, é um apaixonado por cutelaria, a arte das facas. Vale a pena você assistir na sequência. Aguardem. Olá, amigos. Hoje o nosso programa será um pouco diferente. Nós vamos entrevistar um expert em facas. Facas. É muito importante, chama-se a cutelaria, ou seja, a pessoa que mexe com facas. E o especialista que está aqui é Marcelo Tokars, que irá conversar um pouquinho. Seja bem-vindo ao programa, Marcelo. E de início eu pergunto a você, por que as pessoas têm fascínio, têm admiração por facas e lâminas em geral? Bom, olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar trazendo um pouquinho do universo das facas ao público. E com relação às lâminas, a gente poderia imaginar que desde dos nossos ancestrais, as lâminas fazem parte da vida cotidiana. Iniciou lá com uma pedra lascada, como, por exemplo, uma lâmina começa aqui, que é uma pedra obsidiana, que é uma pedra vulcânica na realidade, onde existem teorias que sustentam de que foi um dos passos importantes para a evolução do homem passar de coletor para caçador. E a lâmina, hoje faz parte do nosso dia a dia. O pessoal vê a quantidade de momentos no nosso dia que a gente utiliza lâminas, seja nas refeições, seja tesouras, seja, enfim, uma série de outros artigos. E a cutelaria também não fala somente de lâminas. Qualquer instrumento utilizado, como por exemplo, esse aqui é um machado antigo também, que era utilizado junto com a lâmina, que era uma lasquinha de pedra, fazia-se esse trabalho, ele vira uma ferramenta, um trabalho, por exemplo, de desmembrar uma caça. Então as lâminas, elas não são necessariamente só pontiagudas e afiadas, elas estão muito associadas também à questão da utilidade das mesmas. Marcelo, o universo da cutelaria é muito abrangente. Qual a definição para cutelaria? Cutelaria, por definição, ela seria a arte e a técnica de criar lâminas, né? De uma maneira bastante simplificada, seria o contexto mais geral. E o que envolve esse contexto todo? Quando a gente fala de arte, a gente remete a essa questão de que o artista coloca parte de sua expressão, parte da sua maneira de ver a arte no modelo da peça e nos detalhes que coloca ela. Temos, por exemplo, uma peça aqui, de um dos maiores cuteleiros da Europa, Santini Balestra, que é uma peça extremamente refinada, que tem uma evolução técnica muito grande. Então, quando a gente vê uma peça dessa, que tem o apelo artístico e também, ao mesmo tempo, a técnica, no caso aqui um damasco e outras técnicas de acabamento usadas, a gente vê que essa conexão entre arte e técnica são bastante essenciais. E outra coisa que a gente pensa quando fala de facas, ou de cutelaria, ou de lâminas em geral, a gente pensa na questão da utilidade da mesma. No mesmo contexto que a gente tem uma peça extremamente refinada como aquela que eu acabo de mostrar, temos aqui uma outra peça, uma peça de indígena americana, que ela visivelmente foi feita a partir de uma ponta de espada, provavelmente algum campo de batalha que estava por lá, e o indígena anexou-a a uma mandíbula de urso, e com isso ela voltou a ser funcional de volta, voltou a se tornar uma peça de cutelaria. E nada melhor para exemplificar essa conexão entre arte e técnica do que o refinamento das lâminas japonesas, onde temos um exemplo aqui de um tantor que tem centenas de anos, um tantor original, e que aqui a gente vê que é uma peça que ela foi feita com a gente imaginar hoje o nível de detalhes e de metalurgia que existe aplicada dentro dessa peça, é de surpreender como que se produzia uma lâmina dessa com os recursos existentes há 70 anos. Por isso vai muito da questão
do conhecimento artístico da pessoa e, acima de tudo, como essa arte é transformada através das técnicas. Marcelo, pelo que eu estou observando, quando fala-se em faca, geralmente eu penso uma faca, mas a faca existe em vários tipos e utilidades para as mesmas. Estou certo? Fale um pouco dos tipos de facas que existem. Exato. Com relação à faca, existe uma grande variedade de tipos, uma grande variedade de terminologias, inclusive, que são usadas para eles. Então, vou me ater a um exemplo de uma das facas mais icônicas, né, muito frequentes nos filmes, que é uma faca Bowie. Essa aqui é uma faca americana, uma faca Handle, que ela tem, as facas Bowie, ela tem uma história ligada ao general Jim Bowie, né, ao James Bowie, e foi muito usada e muito difundida dentro da história americana, desde da Guerra Civil e tudo mais, em todo aquele contexto lá. E essa faca tem algumas características básicas. Por exemplo, essa lâmina usualmente nesse formato se chama clip point, também existem outros formatos de ponta, né, mas ela tem a característica de ter o fio duplo e essencialmente essa guarda chamada guarda em T ou variações dela, que nada mais é, como ela era um instrumento de defesa muitas vezes, essa guarda ela faz a função da proteção da mão. Por exemplo, uma outra lâmina vem e evita que atinja a sua mão. Então ela tem esse aspecto funcional bastante importante. E normalmente quando a gente vê uma faca Bowie, a gente vê facas assim, com dimensões maiores, facas mais avantajadas, digamos assim. Só que uma das facas mais usadas na corrida do ouro, que temos exemplo aqui dessa faca inglesa, uma faca Sheffield, que foi feita e utilizada na corrida do ouro da Califórnia, em torno de 1850, que é uma faca também que é exatamente o tipo que era mais utilizado no dia a dia, por ser menor e ser mais fácil de portar, né? Em qualquer bolso uma faquinha dessa cabia. Mas ela não deixa de perder, por isso, as características de uma faca Bowie. Então ela tem a ponta em clipe, tem a guarda em T, é uma faca extremamente útil, extremamente manejável. Então ela mantém as mesmas características independente das dimensões da mesma. Marcelo, seria interessante porque esse assunto é um assunto um pouco diferente, né, que vem se tornando à tona, inclusive mundialmente, vem sendo divulgado pela própria televisão, em canais Discovery, a construção de facas, o forjamento de facas. Então, para que a população entenda melhor como é que funciona, como é que se cria uma faca. No entanto, eu gostaria de saber de você como a cutelaria entrou na sua vida, Marcelo. Bom, assim como vários outros cuteleiros, a cutelaria acaba entrando na vida da gente, digamos assim, através de uma combinação de fatores. No meu caso, a primeira motivação foi a questão do uso, porque eu, como participo do movimento escoteiro já há 34 anos e aí acumulo perto hoje de umas 1000 noites de acampamento, já teve várias situações, né, em que a faca efetivamente serviu como ferramenta e o para quê, digamos assim, tem aquele entendimento para que serve uma boa faca e o quanto é importante ter uma boa faca, especialmente nesse ambiente de artes mateiras, que é o bushcraft, que é onde você vai, que no escotismo também é muito fortalecido esse caminho, que é de você dominar as técnicas suficientes para que você consiga interagir com o ambiente de uma maneira adequada, a fim de adaptar as condições que você precisa, e da mesma maneira você, gerando o mínimo de impacto, você conseguir gerar condições de sobrevivência. Então esse era o primeiro contexto, além de alguns esportes ao ar livre, etc. E o outro contexto foi a questão acadêmica, a minha formação, que eu sou engenheiro mecânico, e trabalhei a vida inteira em ambiente industrial, sendo que por mais de 20 anos estive em chão de fábrica na coordenação de atividades de engenharia e manutenção. Então a questão da conformação do metal e da utilização em metalurgia, materiais, enfim, algo que sempre fez parte do dia a dia. Esses dois fatores chegou um determinado momento que convergiram e combinaram com um terceiro fator, que foi a conhecer um grupo que existe em Curitiba. Curitiba hoje ela é um motivo de orgulho para a cutelaria, no sentido de que nós temos alguns dos maiores conhecedores de lâminas, pessoas que há décadas estudam e conhecem profundamente o tema,
Então nós temos esse núcleo de colecionadores, com coleções bastante importantes, bastante expressivas, das quais essas peças foram, né, que eu estou trazendo aqui, foram emprestadas. E também temos ótimos cuteleiros, temos grandes cuteleiros da cidade. E existe uma comunidade, digamos assim, dessas pessoas. E eu comecei a frequentar esse ambiente já há mais de uma década. E há mais ou menos 9 anos atrás eu fui definitivamente contaminado pelo vírus da cutelaria, quando eu comecei a construir a minha oficina, a projetar meus equipamentos, enfim, comecei a produzir as lâminas. Então, e muitos cuteleiros acabam tendo essa conexão entre história de vida e a exposição ao ambiente, essa facilidade, essa hora que você é exposto ao conhecimento, entende todo o conhecimento e a cultura que existe por trás de determinadas facas, isso vira quase como um vício, você querer aprender cada vez mais, querer conhecer cada vez mais o que a cutelaria representa. Acabando com uma paixão do ser humano, a cutelaria. Marcelo, quando você fala em faca, a gente como é acostumado, todo dia se usa uma faca, cortar uma carne, um pão, enfim, ela é um pouco mais complexa. Você como um engenheiro mecânico, nos fale um pouco de como surge um projeto de uma faca. Existe projeto para a construção de uma faca? Bom, toda lâmina ela sempre começa com o conceito, seja do próprio cuteleiro, ou no caso uma lâmina custom do cliente, né, que vai encomendar uma lâmina, mas ela partiu de uma determinada visão, de alguma imagem que ele teve sobre essa faca, né? Esse processo, às vezes, ele é extremamente rápido, como às vezes ele leva um certo tempo até que ele esteja maduro a ponto de se começar a fazer. Eu vou usar como exemplo algumas peças que eu produzi, que inclusive ilustram a imagem da feira de cutelaria que vai ter em Curitiba, que é, por exemplo, essa faca aqui. Essa é uma lâmina que ela é inspirada numa lâmina scale, que foi um dos precursores, dos pioneiros da cutelaria custom americana. E, por outro lado, ela tem um aspecto de metalurgia bastante aprofundado, no sentido que tanto o pomo quanto a guarda, que é esta peça, elas foram fabricadas a partir de lâminas muito finas de latão e cobre. É uma técnica japonesa, conhecida como mokume, uma técnica utilizada inclusive em joalheria. E essa conexão de técnicas e conhecimentos de áreas diferentes fazem através da grande habilidade do cuteleiro, que seria a persistência de você fazer, insistir e não desanimar quando a coisa dá errada, como por exemplo nesse caso foram várias tentativas e cada tentativa aprender com os erros, isso que vai refinando a técnica da cutelaria, e chegou nesse material que é uma combinação perfeita dos dois materiais, que em detalhes aparecem as diferentes cores. E por outro lado, nessa mesma peça, então a gente tem o lado, digamos, histórico, o lado técnico e também um lado artístico, que seria no caso a combinação dessa peça, que é um chifre de caribu, com uma madeira, que nesse caso é um ébano do Congo, e que foi esculpida exatamente no mesmo sentido que a continuidade desse chifre tinha. Então, dessa maneira, é uma maneira de valorizar e respeitar o elemento natural que compõe a peça. Então, muitas vezes ela tem sempre uma peça de cutelaria, ela tem essas visões e alguns desafios associados, né? Marcelo, você falou também que o ecotismo ele faz parte, né? Existe muita técnica de sobrevivência. Eu gostaria de saber se você trouxe aqui para mostrar aqueles que nos assistem algum exemplo de faca de sobrevivência. Você trouxe para a gente? Muito bem. A gente tem um exemplar aqui que é uma faca, essa foi escolhida justamente por ser uma dos desenhos, dos designs de faca mais tradicionais, né, ou mais conhecidos, famosa pelo filme Rambo, né, que é uma faca lá da década de 80. Essa aqui é uma faca feita por um dos pioneiros da cutelaria brasileira, pelo Roberto Gaeta, e que ela tem nela todas as funcionalidades básicas e as características necessárias para que ela seja extremamente útil nas diversas situações que tem em vida ao ar livre, né? Esse é o modelo que ele é consagrado, né? Mas dentro do meio, né, da sobrevivência desse meio, existem hoje uma série de outros modelos de facas com diferentes tamanhos e designs que se prestam muito bem para esse fim. Então, o mais importante, além da faca em si ser uma faca de qualidade, mas é uma brincadeira que a gente costuma fazer no meio, o importante não é exatamente
a faca que você usa, mas o como você sabe utilizá-la, o que você tem disponível numa situação dessa, numa situação de sobrevivência. Por exemplo, se eu tiver lá uma faca como essa daqui, eu vou me virar com ela. Então a sobrevivência ela é muito mais do que a ferramenta, ela é como que a junção do conhecimento que você tem sobre o assunto e tendo a ferramenta adequada, evidentemente, que ajuda muito. E hoje no mercado existem excelentes facas de sobrevivência feitas tanto por cuteleiros, né, pela cutelaria comercial, tanto pela cutelaria custo, existem excelentes peças no mercado hoje. Marcelo, como é que nós podemos destacar a posição da cutelaria brasileira em comparação com a cutelaria mundial? Nós estamos participando na ponta, no meio, como é que nos encontramos hoje? Muito bem, a cutelaria brasileira hoje ela está numa posição de bastante destaque dentro do cenário mundial. Porque no Brasil nós temos hoje excelentes cuteleiros, existem inclusive algumas evidências até de influências de estilos de facas brasileiras dentro do contexto mundial. E hoje nós temos no Brasil vários grandes mestres de cutelaria, né, espalhados, né, em todas as regiões. E existe sim um respeito muito grande pelo nível de qualidade, o nível técnico e nível de design que tem dentro da cutelaria brasileira hoje. Marcelo, também seria interessante nós destacarmos aqui que será realizado em Curitiba um evento, vai hospedar um grande evento de cutelaria, o Knife Show. Isso. O que significa esse evento e por que Curitiba vai hospedar esse evento? Muito bem. O Knife Show é um evento que primeiro Knife Show que está sendo realizado em Curitiba. E esse evento ele nasceu justamente de um sonho antigo, desse núcleo que existe em Curitiba de colecionadores e cuteleiros, de se fazer um evento com um perfil de feira de negócios. Então ele nasceu dessa ideia, desse contexto. A gente buscou melhores práticas, né, em diversos eventos, aí, pegando exemplos de vários eventos no mundo. E a gente está buscando integrar isso dentro da nossa realidade, no sentido de promover o ambiente adequado para o maior volume de negócios. A primeira grande vantagem de Curitiba são os atrativos naturais que a cidade já tem, até para o turismo. Por isso foi escolhida a data de um feriado, do feriado de Corpus Christi, que as pessoas podem vir a Curitiba com as suas famílias, seja o colecionador, seja a pessoa simplesmente que é um amante das facas, da cutelaria, um admirador da arte, ou alguém que é curioso e quer conhecer esse universo. Então tem essa facilidade de conjugar eventos, eventualmente uma viagem em família com a visita ao evento. Mas acima de tudo a estrutura do evento ela foi feita para colocar os diversos públicos no mesmo ambiente. Por exemplo, nós temos a feira em si, são 72 mesas, onde vão estar cuteleiros, revendedores, fornecedores de materiais, de insumos para cutelaria, equipamentos, etc. E existem eventos paralelos